Se você andou ligado no noticiário das últimas semanas, é bem possível que tenha ouvido esta declaração do ministro Onyx Lorenzoni. Bom, primeiro, toda a experiência da humanidade mostra, sem nenhuma falha que negue essa evidência, de que quanto mais armada a população, menor a violência. Esse slogan é recorrente quando se discute a flexibilização do porte e da posse de armas no Brasil. Mas será que é isso mesmo que os estudos dizem? É o que vamos responder nessa edição do Contexto. A discussão sobre armar a população é bem antiga, mas no Brasil este assunto entrou em pauta mesmo com a aprovação do Estatuto do Desarmamento em 2003. A lei proibiu o porte de armas por civis, mas manteve legal a comercialização e a posse de armas. Essa parte do Estatuto sobre comercialização e posse foi aprovada com a ajuda de um referendo feito em 2005. Só que, no início deste ano, Bolsonaro assinou um decreto que flexibilizou os requisitos para a posse de armas no país. A ideia de aumentar o acesso da população a armas de fogo foi sustentada pela tese defendida por Onyx: mais armas, menos crime. Só que esse bordão começou a ganhar força antes mesmo da aprovação do Estatuto do Desarmamento no país. Mais especificamente em 1998, com a publicação de um livro escrito pelo pesquisador americano John Lott. O estudo argumenta que quanto mais civis armados nas ruas, maiores são os riscos para potenciais agressores. Logo, menor o número de crimes cometidos. Guns make it easier for bad things to happen, but they also make it easier for people to protect themselves and prevent bad things from happening. Um criminoso, na teoria, teria mais receio de cometer um crime por conta do risco maior de a vítima ter como se defender com uma arma de fogo. O livro fez muito sucesso e pautou diversas discussões sobre o assunto desde sua publicação. Mas muitos de seus resultados e metodologias foram contestados por outros pesquisadores da área. Entre as contestações à tese de Lott, uma pesquisa feita em 2015 se destaca. Nela, o pesquisador David Fortunato mostra que não há relação entre mudanças na legislação sobre acesso a armas de fogo e a percepção real da população sobre isso. Ou seja, mais armas nas ruas não significa que as pessoas sabem que existem mais armas nas ruas. Logo, o argumento de que o risco para potenciais agressores aumenta, defendido por Lott, não se sustentaria. Outro estudo bem famoso sobre o tema foi feito por Mark Dugan, da Universidade de Chicago, intitulado Mais Armas, Mais Crimes. Nele, o autor analisa 2 décadas de dados de estados americanos e chega a uma conclusão contrária à feita por Lott. Segundo o estudo, maior acesso a porte de armas aumenta significativamente a taxa de homicídios. Já ficou claro que o assunto é bastante polêmico, né? Mas será que existe algum consenso na comunidade acadêmica? Para responder essa pergunta, nós conversamos com Daniel Cerqueira, pesquisador do IPEA e um dos maiores especialistas do assunto no país. E foi isso que ele respondeu. Hoje em dia, basicamente, é um consenso na literatura científica nacional e internacional que mais armas levam a mais crimes. Então existem resultados que mostram que uma arma dentro de casa, ao invés de ser um instrumento de defesa do lar, na verdade ela contribui para a insegurança da família. Mas e no Brasil, o que dizem os estudos? Há vários trabalhos feitos sobre o assunto e muitos deles foram reunidos pelo economista Thomas Conte em um dossiê muito esclarecedor publicado em 2017. Uma dessas pesquisas é o relatório Menos Armas, Menos Crimes, de 2012, escrito pelo Daniel Cerqueira, que você ouviu há pouco, e João Manuel Pinho de Melo, para o IPEA. Nele, Daniel e João chegaram a 2 conclusões principais. O Estatuto do Desarmamento, aprovado no país em 2003, impactou na diminuição dos crimes violentos no estado de São Paulo, principalmente nos homicídios. Em segundo lugar, a diminuição de armas em circulação não significou um aumento nos crimes de motivação econômica, como latrocínio, roubo de veículos e tráfico de drogas. Para se ter uma ideia, comparando 13 anos antes do Estatuto, a taxa de homicídio aumentou 69,3%. Se a gente for pegar os 13 anos depois do Estatuto, a taxa de homicídio aumentou apenas 7,6%. Segundo eles, isso demonstra uma irrelevância do eventual efeito da dissuasão ao crime pela vítima potencialmente armada, que é um dos argumentos de John Lott em seu livro. Em outras palavras, a população desarmada no Brasil não sofreu mais na mão do crime por conta disso. Mas e agora, com a nova legislação aprovada por Bolsonaro, o que pode acontecer? A flexibilização na posse e porte de armas e um consequente aumento do número de armas de fogo em circulação podem ter um impacto considerável. E uma dessas implicações é o aumento de armas legalizadas que podem ser desviadas para o crime organizado.
Para se ter uma ideia, a CPI do tráfico de armas mostrou que, em 10 anos, 18 mil armas foram roubadas ou extraviadas apenas de empresas de segurança privada. Além disso, a CPI também mostrou que 86% das armas envolvidas em crimes foram compradas legalmente e depois caíram em mãos erradas. Estudos também mostram que a medida pode causar danos nas parcelas mais vulneráveis da população brasileira. A difusão de arma de fogo, ela propiciará o aumento da violência armada no Brasil, não há dúvida sobre isso. E, naturalmente, como as maiores vítimas são pessoas afrodescendentes, são negros, são pretos e pardos, então, possivelmente, esse número de mortes de negros tenderá a aumentar também. A difusão de arma de fogo contribuirá de forma relevante para o aumento de casos fatais de feminicídio e também de outras violências domésticas e também para casos de suicídio, né? O que a gente pode concluir até aqui é que há um consenso na comunidade acadêmica. O aumento do número de armas em circulação não garante maior segurança à população. Em muitos casos, até pode aumentar os riscos de violência. Só que o assunto ainda assim divide opiniões. Uma pesquisa recente do Datafolha, por exemplo, mostra que 61% da população é contra a posse de armas de fogo, 39% é a favor. Ou seja, isso ainda vai dar muito pano para manga. E é isso, galera. Esse foi mais um episódio do Contexto. Se você curtiu o nosso vídeo, se inscreve aí no canal do Jornal Globo e até a próxima.